O que você seria capaz de fazer para salvar a vida do filho? No Paraná, um engenheiro mecânico abandonou tudo e luta há 16 anos para curar o filho vítima de uma doença rara. Vitor tem 21 anos e a idade mental de uma criança de 2 anos. Ele só consegue caminhar assim, amparado pelo pai. Já está melhorando, né? Já está esquentando, né? A dificuldade para caminhar é enorme, mas hoje cada passo representa um avanço extraordinário para quem já esteve paralisado numa cama. As fotos que a irmã mais nova de Vitor olha mostram um menino saudável e alegre. Vitor foi assim até a idade de 4 anos e meio. Aos poucos, ele começou a demonstrar que algo não ia bem. As quedas se tornaram frequentes, os músculos se enrijeceram e a coordenação motora não era a mesma. Vitor já tinha dificuldades até para falar, mas ainda conseguiu pedir socorro aos pais. Quando Vitor ficou doente, o seu Adolfo fez o que qualquer pai faria. Levou o filho a vários hospitais, consultou inúmeros médicos, mas ninguém conseguia descobrir qual era a doença. Seu Adolfo, então, procurou um especialista na Argentina e foi lá que ele recebeu este diagnóstico. Vitor era portador de gangliosidose, uma doença rara, incurável e fatal. A gangliosidose é uma doença genética causada pela falta de uma enzima fundamental para o funcionamento dos neurônios. Lentamente, as células do cérebro entram em colapso e o corpo sente os efeitos. Descoberta a doença, era hora de procurar os remédios, mas não existiam remédios. Os médicos disseram que Vitor tinha poucos meses de vida. E eu perguntei tempo. Ele falou, não sou Deus para te dar tempo, mas vou te dar um chute, 6, 8 meses. Aí estava dirigindo de volta para ir no acostamento e tomei a decisão, daqui para frente, minha vida vai se dedicar para tentar salvar a vida dele, né? Para se dedicar ao filho, seu Adolfo saiu do emprego, vendeu o carro, juntou todo o dinheiro que tinha e começou uma busca desesperada por um remédio que não existia. Eu tinha um bom patrimônio, eu tinha um bom emprego, eu ganhava muito bem. Eu estava a um passo de assumir diretoria de empresas. De repente jogo tudo isso fora. Durante um ano inteiro, seu Adolfo fez este percurso, da casa dele até a Biblioteca de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Foi aqui que o engenheiro mecânico começou a descobrir aquilo que nenhum laboratório do mundo tinha conseguido, a fórmula de um remédio que pudesse salvar o filho dele. O pai, em busca de respostas, se transformou em pesquisador. Seu Adolfo leu todos os livros e revistas sobre doenças degenerativas. A funcionária da biblioteca lembra da dedicação de seu Adolfo. O carinho, o amor, né? Essa busca de poder realmente salvar a vida de um filho. Então isso foi que me marcou bastante. Seu Adolfo mergulhou no mundo da ciência, da medicina, da neurologia. Mas a procura pela fórmula durou muito mais tempo do que ele imaginava e a resposta veio por acaso. Entrei em desespero, chorando no meio das prateleiras, peguei no pé de Deus, né? E uma voz falou dentro de mim, ó, pega esse livro. E eu peguei aquele livro, sentei na mesa e fui folheando o livro, estava ali a descrição da doença de Tay-Sachs. Como o processo é o mesmo, eu pude entender o processo da doença. E aí eu fui estudar enzimologia. Através do estudo, o pai de Vitor chegou ao remédio. Pequenos comprimidos preparados em farmácias homeopáticas. A fórmula é simples. O princípio ativo são as enzimas que o organismo de Vitor tinha deixado de produzir. Depois de 6 meses de tratamento com o remédio produzido pelo pai, Vitor começou a dar sinais de melhora. A rigidez muscular foi cedendo, né? A percepção dele das coisas ao redor foi aumentando, né? Ele não tinha expressão facial, ele começou a ter expressão facial, começou a voltar a sorrir, começou a voltar a sentir dor.
A doença de Vitor estacionou e surpreende até a ciência. Os relatos médicos indicam que portadores de gangliosidose, do tipo da que Vitor tem, vivem no máximo até os 10 anos de idade. Vitor já viveu mais que o dobro, graças ao pai, que alguns chamam de herói. Na vida real, a busca por um remédio e a dedicação exclusiva ao filho custaram caro à família Guide. Todo o tratamento ficou em torno de R$150 mil. Cheio de dívidas, seu Adolfo deixou de pagar as prestações da casa financiada pelo sistema financeiro da habitação. Por causa da inadimplência, a casa foi tomada pelo banco e levada a leilão. Sem dinheiro e sem outro lugar para morar, seu Adolfo entrou com uma ação contra o banco pedindo a revisão dos valores do financiamento. Ao mesmo tempo em que cuidava do filho, o pai de Vitor começava uma outra batalha, dessa vez na justiça, para manter o único patrimônio da família. O processo se arrastou por quase 9 anos e nesse período a dívida pulou de 24 mil para quase 120 mil reais. Seu Adolfo então foi convocado para uma audiência de conciliação na Justiça Federal. E foi nesse ambiente frio, onde são discutidos aspectos financeiros e jurídicos, que a história de seu Adolfo comoveu advogados e juízes. Se vocês me permitirem, eu queria contar por que eu cheguei nessa situação. E contou todo o drama, todo. E aí acho que nós com certeza estávamos com aquela cara assim de, né? Pegou todo mundo de surpresa e ele disse assim, olha, eu não quero, vocês não precisam nem ficar com pena de mim, porque eu posso afirmar que esse menino veio só para melhorar minha vida. Aí ele já pegou todo mundo. O drama de Vitor e seu Adolfo comoveu também a juíza federal Anne Carina Costa, responsável pelo processo. Foi dela a ideia de usar um fundo pecuniário para ajudar na luta de seu Adolfo. Numa decisão inédita, a Justiça do Paraná determinou que o dinheiro fosse usado para quitar a dívida. A luta que ele teve pelo filho, pela vida, pelo diagnóstico da doença, depois pela busca, né, da cura, o fato dele não ter se conformado com o diagnóstico de que o filho realmente iria, né, morrer em pouco tempo, né, e em nenhum momento ele se colocou também como vítima da situação. Ele demonstrou uma força muito grande. A batalha de seu Adolfo ainda não terminou. Cada dia é uma nova luta para preservar a qualidade de vida do filho. No café da manhã, os passos que Vitor tenta reaprender, a simples presença do filho. Pequenas recompensas que fazem a luta de seu Adolfo valer a pena. Tem dia que eu brigo, tem dia que eu subo pelas paredes e ele sorri, para que eu me acalme. Ou então ele vem, com todo esforço, dificuldade, ele me faz um carinho. Então que pai que não dá vida pelo filho.